Essa é a primeira questão da atividade avaliativa de geometria. Colocaremos aqui em prática na primeira questão a soma dos ângulos internos, sabendo que para resolver esse valor da soma dos ângulos internos, pegamos o número de lados, chamado de n, menos 2, resolvemos primeiro esse que está no parênteses, e o resultado multiplicamos por 180 graus. O valor em si não é a resposta para o problema, porque o que ele pede, na verdade, é uma comparação entre o valor correspondente da expressão com a quantidade de ângulos retos que eu posso obter com o valor total. Para isso, torna-se bem prático fazer uma divisão por 90 graus. E esses dois aqui podem ser simplificados. Essa é a forma mais rápida de se resolver essa questão. Valeu? A questão número 2 é igualmente simples. A diferença entre a soma dos ângulos internos de um polígono de 13 lados e um icoságno é igual a... É necessário aqui calcular de forma independente para o polígono de 13 lados e para o icoságno a soma dos ângulos internos. Os resultados serão subtraídos e o resultado é uma dessas alternativas. Usa-se então a soma dos ângulos internos de um polígono, nesse caso, o primeiro 13 lados, 13 menos 2, vezes 180, e a soma dos ângulos internos de um icoságno, que contém 20 lados. Então, colocamos 20 menos 2 vezes 180. Perceba que ele quer a diferença entre a soma desses ângulos, desses polígonos. Ao encontrarmos o resultado de cada um, pegamos o maior valor menos o menor valor e obtemos uma das alternativas. Esse aqui seria o maior valor e esse aqui o menor, considerando então a quantidade de lados. Então pegamos esse aqui menos o menor. Terceira questão. Qual polígono cuja medida do ângulo externo é igual à medida do ângulo interno? A medida do ângulo externo, representado por AE, é dado como 360 graus, que é a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, dividido por seu número de lados, n. E o ângulo interno, algo semelhante a esse, é a soma dos ângulos internos dividido por n. Sabe-se que a soma dos ângulos internos é dado por essa expressão n menos 2 vezes 180. Sabendo disso, podemos aplicar aqui então na expressão e colocando de acordo com o enunciado. Eles dizem que as medidas são iguais. Então, AE igual a AI, ângulo externo igual ao ângulo interno. Nessa perspectiva, a gente colocaria, então, 360 graus sobre n é igual a n menos 2 vezes 180. Essa é a divisão por n, porque nós queremos aqui apenas o ângulo interno. Então, colocamos aqui a divisão por n. Como o n aparece nos dois lados da expressão, podemos cancelar. Então, ao fazer a propriedade distributiva, como eu havia falado, vai ficar uma expressão do primeiro grau com a incógnita n, que sobra aqui. E aí finaliza isolando ela e encontrando o valor final. Essa é a quarta questão da atividade. Na construção civil é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a forma de polígonos para o revestimento de pisos ou paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que se prestam a pavimentar uma superfície plana, sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos, como ilustram as figuras. Vejamos, essa aqui é um exemplo de que a construção teria quadrados. Repare, os quadrados, todos eles, montando aqui os ladrilhos retangulares. Perceba que eles se encaixam perfeitamente. E para que ele possa se encaixar perfeitamente, o encontro entre 4
dessas figuras, considerando aqui ângulos de 90 graus, 4 ângulos de 90 graus formam 360 graus. Essa daqui é uma das qualidades para que a gente possa ter o encaixe perfeito das peças de azulejo, de ladrilhos. Já nessa daqui a gente vê que não foi possível o encaixe perfeito, houve uma superposição. A gente vê aqui que os heptágonos, como na tabela, os heptágonos, eles têm uma angulação que não permite que seja feito os 360 graus. Então esse aqui não é possível utilizar como ladrilhos, como forma de pavimentação. Nessa tabela, traz uma relação de alguns polígonos regulares com as respectivas medidas de seus ângulos internos. O triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, octógono, eneágono, cada um com seu respectivo ângulo interno. Se a gente coloca, por exemplo, um hexágono aqui, e observamos aqui o centro, vamos colocar aqui a transformação em triângulos. Aqui o hexágono, a gente considerando os ângulos internos na parte central, os triângulos têm 60 graus, então 60, 60, 60, 60, 60, 6 vezes 60, 6 vezes 60 graus, 360 graus, ou seja, totalmente possível a pavimentação com os triângulos. E se a gente colocasse vários hexágonos? E aí vai, hexágono aqui, mais outro hexágono e outro, ficaria como uma colmeia de abelha. Ou seja, totalmente possível a formação dos 360 graus, porque cada hexágono tem 120 graus, portanto, 3 vezes 120. Agora, a questão é a seguinte. Ele pergunta: se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos diferentes de ladrilhos entre os polígonos da tabela, sendo um deles octogonal e o outro tipo escolhido deverá ter a forma de um... Então, imagine o desenho de um octógono. A gente verificou aqui na tabela. O octógono tem 135 graus. Se você colocar um do lado do outro, você vai verificar que vai existir apenas uma figura só que possa servir de encaixe para vários octógonos. Preste bastante atenção e é isso que você deverá fazer. Passamos agora para uma questão que pede o número de diagonais do polígono abaixo. Esse polígono tem 5 lados, portanto é o pentágono. Ou seja, o número de lados é igual a 5. Para discutir qual é a quantidade de diagonais de um polígono, podemos desenhá-las ou seguir essa regra. O número de diagonais é igual ao número de lados menos 3 vezes o número de lados, novamente, dividido por 2. Substitua n por 5, faça as operações indicadas e encontre o resultado. Essa é a sexta questão. O polígono cujo número de diagonais é igual ao triplo do número de lados é o... Ele pede aqui a expressão do número de diagonais e o triplo do número de lados. Sabemos que o número de diagonais é dado pela expressão n menos 3 vezes n dividido por 2 e que o número de lados é o próprio n. Ele diz que existe uma igualdade entre essas duas expressões, o número de diagonais e o triplo do número de lados. Se esse é o número de lados, o triplo será 3n. Se existe a igualdade, escrevemos então n menos 3 vezes n sobre 2 igual a 3n. Repare só, a gente vai ter aqui, dos dois lados da expressão, o número de lados, esse n aqui. Eles podem ser cancelados
Cancela-se aqui e aqui. E o que nos resta é um meio pelos extremos para finalizar a questão. Dê só uma olhada. Colocamos o número 1 aqui para finalizar as duas frações. E você resolve fazendo meio pelos extremos. Ele quer saber, então, o número de lados. E a partir do número de lados, você discute aqui qual é o nome do polígono. Essa expressão que é pedido aqui na questão 7 é bem simples também. Basta um pouco de atenção. Os ângulos externos de um polígono regular medem 20 graus. Então, o número de diagonais desse polígono é... Ele começa falando sobre os ângulos externos e finaliza pedindo o número de diagonais. Eu coloquei aqui as duas expressões, do ângulo externo e das diagonais. Se eu já sei qual é o valor do ângulo externo, eu posso substituir aqui e descobrir quem é n. Veja que é o único valor que vai ficar faltando. Colocando aqui, faz-se um meio pelos extremos. Eu vou deixar a expressão quase pronta para você. Olha só, 360 vai dividir com o 20. Descubro quanto é n e substituo na expressão das diagonais. Isso você já sabe fazer. A oitava questão fala sobre o ângulo externo e o ângulo interno. Sejam AE e AI, respectivamente, as medidas dos ângulos externos e internos de um polígono de 12 lados. Então, 3 vezes AE mais 4 vezes AI é igual a... Primeiro, há necessidade de calcularmos qual é o valor desse ângulo externo e do ângulo interno, para podermos compreender melhor essa expressão. Vamos começar com o ângulo externo. Nós sabemos que, se pegarmos a soma total dos ângulos externos, que é sempre 360 graus para qualquer polígono, e dividirmos pelo número de lados, nós encontraremos o tal ângulo externo. Semelhantemente, podemos fazer algo com o ângulo interno, algo semelhante. Pegamos a soma dos ângulos internos e dividimos pelo número de lados. Sabe-se também que a soma dos ângulos internos é o número de lados menos 2 vezes 180. Podemos fazer então, agora, o nosso cálculo. Nós verificamos aqui que são 12 lados. Então, n sendo 12, posso substituir nos locais onde aparece a letrinha n. Mas para facilitar mais ainda o cálculo, vejamos, a gente pode fazer diretamente usando essa daqui a parte e depois substituindo na expressão do ângulo interno. E aí você vai encontrar o respectivo resultado, indicando a resposta correta. A nona questão, ela, apesar de não parecer que pede cálculo, mas seria bom que o aluno pudesse experimentar o cálculo em cada uma dessas opções. Apenas uma é verdadeira. Verifique aqui a questão da expressão das diagonais para um hexágono. Verifique ângulo interno para um polígono de 12 lados. Verifique também a soma dos ângulos internos de um pentágono. E verifique também o ângulo externo de um octógono. E aí, marque a opção correta. 10ª questão. A medida do ângulo externo de um polígono regular é 36 graus. O número de diagonais desse polígono é igual a... O primeiro passo é encontrarmos o valor do número de lados. A gente pode nos apropriarmos do valor de 36 graus para o ângulo externo, utilizar a fórmula para o ângulo externo, fazendo a substituição adequada. Usamos esse 36 graus neste localzinho aqui, e fazemos meio pelos extremos. Eu vou deixar aqui parte da expressão montada. Veja só. 36 igual 360 sobre n. Completando aqui a primeira fração, façamos meio pelos extremos. E vamos descobrir quanto vale n. Ao sabermos quanto vale n, usa a fórmula das diagonais e substitui o valor de n nos seus respectivos
lugares e marque a opção correta. Lembrando que você pode ainda assistir uma aula falando sobre polígonos, soma de ângulos e número de diagonais. Boa sorte, sucesso na prova, pessoal!